Se você tivesse convicção doutrinária, sonho nenhum remove aquilo que está escrito na palavra de Deus. Visão nenhuma é maior do que a palavra de Deus. Visão nenhuma, revelação nenhuma, meu irmão. Eu posso ter visto um anjo, eu posso ter tido um sonho, uma visão. Paulo disse: se um anjo pregar outro evangelho, que não seja esse, que seja amaldiçoado. Porque anjo nenhum vai vir do céu, meu amado, para confrontar aquilo que Deus deixou escrito. Nenhum. Então, meu irmão, o sonho pode parecer o mais real. Pastor, mas eu estava quase acordado. Está alinhado com a palavra? Está não, pastor, então joga fora. É lixo, é heresia. O que vale, irmão, é a palavra de Deus, é aquilo que está escrito. A inspiração de Deus, ela cessou no dia que João escreveu o último livro da Bíblia. No dia que o apóstolo João morreu, no ano 103, a inspiração bíblica cessou. O último livro bíblico estava acabado, o cânon estava fechado. Faltava só agora ser reconhecido para a igreja e ser organizado. E isso foi feito lá no século IV. Mas no ano 103, o cânon foi fechado, quando morreu o último apóstolo. Amém? Então ninguém pode acrescentar mais nada ao que está escrito e nem tirar. É aquilo que eles deixaram e pronto. Então, meus amados, então a mensagem de domingo veio em torno disso, né? Então, se o crente tiver convicção doutrinária, ele não vai cair em negócio de sonho, visão ou revelação. Para ele a palavra de Deus está acima de tudo, tá? Então, meus amados, abrir suas Bíblias, Malaquias 3, no versículo de número 13 até o versículo número 18. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele mostra para nós duas classes de pessoas andando pelo mundo. Classe de pessoas que Jesus descreveu lá em Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 30 e do 36 ao 43, como sendo o joio e o trigo. E Jesus também descreve uma parte desse povo, só que agora mais especificamente se referindo à igreja, em Mateus capítulo 25, de virgens nécias e virgens prudentes. Sim, amados, existem essas duas classes de pessoas permeando a terra. Dentro da igreja existe uma parte que são as virgens nécias e a outra parte que são as virgens prudentes. No mundo como um todo existe o joio e existe o trigo. Os filhos do maligno e os filhos de Deus. Os filhos das trevas e os filhos da luz. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando Deus levantou o profeta Malaquias para profetizar para a nação de Israel, a nação de Israel, amada, estava totalmente, ou quase totalmente, desviada dos preceitos do Senhor. E Deus levanta aquele profeta para chamar a atenção daquele povo em vários aspectos. E um dos aspectos, Deus revela aqui, meu irmão,
Qual tipo de atitude, que tipo de ação, que tipo de pensamento, de palavras, de intenções, de desejos que há no coração do homem que revela que ele não pertence a Deus? Qual tipo de ação, de atitude, de pensamento, de desejo que revela que determinada pessoa é filho do diabo, é filho do maligno, não é filho de Deus, que essa pessoa vai ser condenada? Nós vimos aqui Deus dizendo claramente a partir do versículo 13. Deus diz: as vossas palavras são agressivas para mim. Ou seja, irmãos, a primeira classe de pessoas que nós vamos falar essa noite são os ímpios. Os ímpios. Os ímpios se revelam, meus irmãos, primeiro, o texto diz, através daquilo que eles falam. As palavras deles são agressivas para Deus. Agora olha, interessante, irmão, que esses ímpios aqui faziam parte do povo de Deus. Esses ímpios aqui faziam parte do pacto que Deus tinha com um determinado povo. Esses ímpios aqui nós poderíamos usar alegoricamente, meu irmão, como se fosse até uma parte da igreja, que se chama virgens imprudentes, insensatas, loucas, nécias. Ou podemos também dizer que é o mundo depravado, o mundo desviado, as pessoas que não conhecem a Deus, que estão no mundo lá fora, vivendo o seu bel prazer da carne. Mas o certo é que o ímpio se revela primeiro através daquilo que ele fala. O ímpio se revela através de que, igreja? Daquilo que ele fala. As palavras dele soam agressivas para Deus. Elas são agressivas. Sim. E eles perguntam: mas vocês dizem, o que nós temos falado contra ti, Senhor? E Deus responde no verso de número 14: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O ímpio, meu irmão, embora ele esteja na igreja, no meio do povo de Deus, recebendo as leis, recebendo a doutrina, recebendo a instrução, o ensinamento, ele sempre tem no coração dele: é inútil servir a Deus. Ou seja, eu aprendo a doutrina, o ímpio aprende a doutrina, ouve os ensinamentos, mas não vive. Porque para ele, meu irmão, obedecer a palavra de Deus é inútil. Servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, é inútil. Quando nós preferimos pecar, quando nós preferimos nos entregar aos desejos da carne, às vontades da carne, aos prazeres do mundo, meu irmão, nós estamos dizendo com nossas ações que é inútil servir a Deus. Quando o homem troca o genuíno evangelho, a genuína palavra, por uma heresia, uma falsa doutrina, com sua atitude ele está dizendo: é inútil servir a Deus. Quando o homem despreza a doutrina do casamento e contrai segunda núpcias, ele está dizendo com a sua atitude: é inútil servir a Deus. Quando o homem ou a mulher despreza a doutrina da santidade, as obras as quais Deus estabeleceu para que nós andássemos nelas, para nos desviar do pecado. A Bíblia nos ensina, irmão, até como nós temos que nos vestir. A Bíblia ensina a mulher até como é que ela tem que usar o cabelo dela. A Bíblia ensina até como é que a mulher tem que ter a aparência dela. A Bíblia ensina o homem como é que ele tem que andar, como é que tem que se comportar, como é que ele tem que se conduzir, como é que ele tem que se expressar, como é que ele tem que falar. Sim, a Bíblia ensina como é que a mulher casada tem que se comportar para com o marido e para com a sociedade. A Bíblia ensina como é que a mulher solteira tem que se comportar para com as mulheres casadas, para com seus pais, para com a sociedade. A Bíblia ensina, irmão, a Bíblia, o Novo Testamento ensina todo tipo de conduta que Deus deseja ver em seu povo. E sempre que nós desprezamos esses ensinamentos, nós estamos dizendo com nossas ações: é inútil servir a Deus.
Quando o homem, por mais religioso que ele seja, senta-se à mesa de um bar e pega uma taça de cachaça, de uísque, de cerveja e ingere e fica ali naquelas farras, naquelas noitadas, ele está dizendo: é inútil servir a Deus. Quando o homem vai à boca de fumo, quando o homem ou a mulher vai até o tráfico para usufruir da droga ou para vender da droga, ele está dizendo com suas ações: é inútil servir a Deus. Quando o homem deita com outra mulher que não é a sua esposa, ele está dizendo com suas ações: é inútil servir a Deus. Quando um jovem solteiro pratica o ato sexual sem ser casado, ele está dizendo: é inútil servir a Deus. Quando alguém se deixa seduzir por uma campanha mística de 7 semanas, mística quer dizer que é atribuído poder espiritual àquilo. Quando alguém se entrega, se ilude pela proposta de uma campanha mística de 7 semanas, pela proposta de um amuleto místico, que se eu usar ele, ou ter ele em casa, ou passar ele em mim, ele vai me dar uma vitória. Ele está dizendo ao mesmo tempo que é inútil servir a Deus. Quando alguém pega do seu salário e tira a 10ª parte, porque é coagido a dar um dízimo, porque tem medo do devorador, porque acha que Deus vai abrir porta do céu e derramar prosperidade sobre a vida dele, ele está dizendo: é inútil servir a Deus, porque ele está andando contra os ensinamentos da palavra do Senhor. Sempre, amados, que nós tomamos qualquer decisão, qualquer atitude, qualquer ação na nossa vida que contraria a palavra de Deus, nós estamos dizendo com nossas obras que é inútil servir a Deus. E isso soa agressivo para Deus. Deus disse que sentiu-se agredido com as palavras que eles falavam. Só que nós não estamos vendo Deus. Se eu for agressivo verbalmente com Clésio, eu já vou perceber logo o Clésio ali triste, desanimado, sei lá, acuado ou chateado, porque eu estou vendo ele. Mas nós não podemos ver Deus, ainda não. Mas o certo é que está dizendo que Deus sentiu-se, sente-se e se sentirá agredido quando nós, com nossas ações ou com nossas palavras, manifestarmos uma atitude ou em palavras que queiram dizer que é inútil servir a Deus. Sim. Ele diz, e eles disseram, no verso 14 ainda: vós dizer, é inútil servir a Deus, que nos aproveitou de termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ou seja, toda a renúncia que eles fizeram, toda a obediência que eles prestaram a Deus, sabe, parece que foi aquela coisa mecânica, aquela coisa legalista, aquela coisa carnal. Sim, porque depois eles parecem que fizeram esperando alguma bênção em troca, eles parecem que fizeram esperando alguma recompensa em troca, e Deus apenas estava olhando para se agradar com a atitude do seu povo. Mas como parece que Deus não deu a bênção que eles esperavam por ter praticado determinado jejum, como eles parece que não receberam a bênção que eles esperavam por ter praticado determinada boa ação, então eles disseram: não adianta, não há proveito algum guardar os preceitos do Senhor, nem andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. E disseram que nisso não havia proveito nisso. E por quê? Porque eles olharam para a vida dos ímpios, porque eles olharam para a vida dos hereges, dos desviados, dos pecadores, dos apóstatas, dos falsos profetas e do mundo depravado de orgias, e viram, segundo o versículo 15: ora pois reputamos por bem-aventurados os soberbos, porque eles cometem impiedade e se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles começaram a ver o quê? Que os falsos profetas, os hereges, os prostitutos, os adúlteros, sim, os malfeitores, mentirosos, desonestos, arrogantes, prepotentes, soberbos, tudo que eles faziam, eles prosperavam, e Deus não derramava juízo nenhum sobre eles. Eles começaram a olhar aquilo: peraí, eles não obedecem a Deus,
Eles não têm temor a Deus. Eles não se desviam do pecado. Eles não se desviam do mal. Eles não renunciam a isso. Eles não fazem o sacrifício. Eles não guardam a lei. Eles não obedecem a palavra. E prosperam. E está tudo bem com eles. Estão se edificando. Estão sendo... Estão prosperando. Estão enriquecendo. Estão engordando. Estão crescendo na terra. Opa, peraí. E nós aqui servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, renunciando, obedecendo, se sujeitando a Deus, desviando do mal, desviando do pecado, para poder servir o nosso Senhor com todo o nosso coração. E a coisa está feia, a tribulação está grande, eu perdi o emprego, eu estou passando necessidade, estou passando dificuldade. Sim, não, o que eu estou vendo aqui é que parece que é melhor. Não, com certeza é melhor ser ímpio e pecador do que servir a Deus, porque eles são ímpios, curtem a carne, curtem os prazeres do mundo, e está tudo bem com ele. E nós aqui vivendo para Deus, está tudo ruim conosco. Era esse o pensamento daquelas pessoas. E isso muitas vezes passa na mente de alguns de nós, irmãos. Isso algumas vezes passa na mente de algum de nós. O irmão que estava na igreja quer uma benção. Pai, sabe de uma coisa? Pai, sabe de uma coisa? Vai para o mundão mesmo, curtir o mundo. Rapaz, sabe de uma coisa? Eu já me desviei tanto de trair minha mulher, mas olha, eu vou pegar aquela mulherzona bonita ali e vou sair com ela logo. Porque o diabo começa a colocar na mente dele que andar na presença de Deus, que rejeitar os prazeres do mundo não vale a pena. Aí o homem passa a desejar os prazeres imediatos, as glórias terrenas imediatas que o homem pode viver aqui e agora. Ele esquece do que Jesus ensinou, que o homem, se ele usufruir das glórias terrenas e buscar as alegrias do mundo, ele vai perder a glória eterna. Eles passam a se iludir pela glória do aqui e agora. Mas o crente verdadeiro, ele sempre tem convicção no seu coração que as glórias que Deus tem para nos dar são maiores do que qualquer glória que a terra, o mundo possa nos oferecer. E aí a gente estava lá fazendo com a Viviane, depois revisando e tal. Aí depois eu fui entrar na internet. Deixa eu ver uns cantores aqui que eu conheci alguns anos atrás, cantores evangélicos. E comecei a ver, meu irmão. Meu Deus, me deu pena. Meu Deus, eu fiquei ali chocado com aquilo que eu vi. Eu vi o começo da carreira daqueles cantores simples, pessoas cheias da presença, cheias da graça, cheias do amor de Deus. Eu até coloquei lá e ouvi ainda grupos cantando louvores que falavam dos reinos de Deus, da cidade celestial, que a nossa riqueza está no céu. Mas pude ver a situação deles no presente, pela forma como eles se apresentam, o tipo de música que eles estão louvando, entre aspas, porque aquilo não é louvor, e a forma como eles estão trabalhando, amados, que eles simplesmente renunciaram, abriram mão, aliás, das glórias eternas pelas glórias terrenas, tornaram-se apenas estrelas, tornaram-se apenas popstar. Sim, com suas ações, com suas obras, eles estão dizendo hoje que é inútil servir a Deus. É inútil fazer um CD para dar de graça, é inútil escrever um livro para dar de graça, é inútil viajar para cantar, para pregar, sem estipular o valor de um cachê, apenas esperar que Deus mova o coração de alguém, traga uma oferta de amor voluntária. É inútil tudo isso, ou seja, é inútil fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer. Nós temos que fazer a obra de Deus do jeito que nós queremos. É isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo. Porque quando um cantor, ele começa a cobrar cachês, um pregador começa a vender o que Deus deu a eles, eles estão dizendo isso: é inútil servir a Deus, vamos trabalhar do nosso jeito que nós queremos. E assim, meus amados, eles não percebem, porque
Eles estão rodeados de holofotes, de repórteres, de câmeras, de sucesso, de glória, de aclamação. A sua conta bancária cada vez engorda mais. Eles não percebem que todas essas atitudes e ações estão sendo agressivas contra Deus. Ele diz, sim, eles começaram a olhar, porque muitas vezes, irmão, alguém se desvia, alguém se afasta, alguém apostata, e tudo continua bem com ele. Eles continuam, o cara se desviou, apostatou, está tudo bem com ele, não aconteceu nada. Aí o crentezinho, leigo, desinformado, mal informado, sem convicção doutrinária, sem estar alicerçado na doutrina de Deus, irmão, sem estar cheio do Espírito Santo, se ilude com aquilo. Ai não, eu vou para a igreja da campanha ali, daquela campanha ali, porque lá, meu irmão, tem muito poder. Ah, eu vou para aquela igreja ali, porque o irmão foi para lá e fez a campanha, e Deus deu a ele um carro do ano. Ah, eu vou para aquela outra igreja ali, porque lá o irmão foi para lá, meu irmão, ligeirinho, Deus abençoou a empresa dele. Eles simplesmente desprezam a vontade de Deus, desprezam a palavra de Deus, e passam a ser guiados pelas suas próprias concupiscências e cobiças. Os ímpios, eles são assim. E aí eles, como o texto diz, eles vão prosperando. E aparentemente eles parecem que estão escapando, parece que nada vai acontecer de ruim com eles. Não é assim que a gente vê? Mas aí, os justos, no verso número 16, no meio de todo o caos e heresia, apostasia e depravação que estava havendo, então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante de Deus, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. O que é que o texto está dizendo, antes de nós passar para o próximo? O texto está dizendo, que enquanto está uns aí dizendo, rapaz, vamos fazer heresia, vamos para... Ele não fala assim, lógico, né? Vamos para aqui, vamos para lá, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Não, isso é Deus assim. Você não viu o pastor da televisão lá dizendo que é certo? Você não viu lá o pregador da rádio dizendo que é certo? Então vamos fazer que é bom, que é bênção. Mas enquanto isso, os que temem a Deus ficam falando uns com os outros. Falando o quê? O texto não diz o que é que eles falam, mas com certeza ele dizia, aguenta aí, irmão, continua sendo fiel. Os que temem ao Senhor continuam falando uns com os outros, dizendo, aguenta aí, irmão, continua servindo a Deus, continua obedecendo a Deus, continua fazendo a vontade de Deus. E os irmãos lá, reciprocamente, um dando força para o outro, um ajudando o outro. É assim que a igreja tem que andar, é assim que nós temos que agir, assim que nós temos que fazer, meu irmão. Porque está aí essa igreja aposta, está aí milionária, rica, o povo abastado, está aí a igreja de Cristo passando luta, dificuldade, meio da tribulação, da adversidade, e nós temos, irmão, que reciprocamente nos ajudar uns aos outros, nos fortalecer uns aos outros com a palavra de Deus, e falar uns com os outros, aguenta, persevera, seja firme. Não, irmão, não desiste agora, Jesus está voltando. Não, irmão, não vá para o mundo não apostate não, irmão, sustenta, fica firme. Ah, eu sei que a coisa está feia, a coisa está braba, mas segura aí, meu irmão, sustenta, fica na fé. E ninguém vendo Deus, só passando tribulação a igreja. Mas aí a Bíblia diz o quê? Que lá no céu, Deus atentava e ouvia e se agradava. Oh glória! Que lá no céu Deus olha, Deus contempla, Deus vê e se agrada quando vê um crentinho pequenininho como eu, como você, no meio dessa apostasia gigantesca que está aí, no meio dessa depravação que está aí. Quando Deus olha para você, minha irmã, e vê você com vestes com pudor, andando como mulher de Deus. Deus olha para você, jovem, moça, rapaz, e vê você andando como mulher de Deus, mesmo sendo tentado, xingado, chacoteado pelos coleguinhas, mas andando como homem de Deus, como mulher de Deus, guardando a palavra. Deus olha lá do céu, está só sentindo a dor, a humilhação, mas a Bíblia diz que Deus está contente, Deus está satisfeito. Ele disse, Deus tem um memorial diante dele, que Deus tem um memorial diante dele para com aqueles que temem o seu nome, que guardam a sua palavra. Está aqui escrito. Ele diz, e o Senhor atenta e ouve. Eu me lembrei de Jó agora.
É igual Jó. Estava lá o diabo lá: Senhor, está vendo meu servo Jó, Satanás? Eu vi. Está vendo que ele é fiel? Também o Senhor dá tudo a ele. O homem é rico, o homem tem saúde, o homem tem 10 filhos, o homem não tem nenhum problema. Tira o que ele tem para ver se ele não blasfema do Senhor. O diabo disse. E Deus disse: pois eu te permito, vá lá, bote uma doença nele, mate os filhos dele, tire tudo que ele tem, roube tudo que ele tem, e deixe ele doente lá. Aí a Bíblia diz que lá ficou lá Jó. Morreu os meninos tudo, perdeu toda a riqueza num dia só, pegou uma doença, foi se coçar lá no meio do monturo. Pensa com uma coisa horrível, é a doença de pele que dá coceira. E o Satanás voltou de novo lá e Deus disse: está vendo meu servo Jó, Satanás? Homem fiel e prudente, não tem igual a ele. Tu me incitaste contra ele sem causa, todavia ele continua fiel. Jó não estava vendo nada. Deus estava lá no trono contemplando. Esse Deus não mudou. A Bíblia diz: ele não muda, ele não mudará. Ele é o mesmo, ele continua contemplando os fiéis da terra. Seja fiel, meu irmão. Guarde a palavra, guarde a doutrina, guarde os ensinamentos, e não importa a tribulação que você venha passar ou esteja passando, diga sempre: é bom servir a Deus. Pode estar bebendo água no pote, a geladeira quebrou, é bom servir a Deus. Pode estar comendo feijão com farinha uma semana, para dizer: é bom servir a Deus. Pode estar morando numa casa de taipa, toda furada, no meio da lama, mas é bom servir a Deus. Pode estar passando luta, tribulação, adversidade, percas, dores, sofrimento, mas guarda a fé, fica na fé. É bom servir a Deus, porque Deus vê e se alegra. E baseado nesse texto, amado, eu posso ter certeza nesta noite que Deus tem olhado para muitos de vocês e tem se alegrado, porque tem visto a perseverança e a fé. Mas em contrapartida, Deus também tem olhado para muitos e tem se sentido agredido, triste. Sim. Mas os crentes, os justos, se revelam, assim como os ímpios se manifestam pelaquilo que eles falam, pelas ações, pelas atitudes, pela maneira de viver, que são as obras da carne. Os justos se revelam também pelas ações, atitudes, pelos que falam, os frutos do Espírito. E nos tempos piores de crise, eles são como o profeta Abacuque: ainda que não haja fruto na videira, que o fruto da oliveira minta, não haja ovelha no curral, as vacas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aí o Senhor Deus diz para esse povo, para nós, igreja, é para nós, os escolhidos, os selados, os pequeninos, que tem o Espírito, o penhor da herança, a garantia de que seremos resgatados. O Senhor diz no verso 11: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia. Que dia? Aquilo que o diácono Auricélio pregou quarta-feira, o dia do derramar da ira de Deus. Naquele dia que farei, serão para mim um tesouro particular, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Ou seja, antes do grande e terrível dia do Senhor, do juízo, da ira, Deus vai tirar o seu povo, a sua igreja, através do arrebatamento, e vai levar salvos para estar com Ele nas nuvens, livre e longe da ira. Pastor, e aí grande tribulação que alguém vai passar? A grande tribulação que alguém vai passar é a perseguição do anticristo, não é a ira de Deus. Como é que a igreja vai sofrer a ira de Deus? A igreja é amada, a igreja não vai sofrer a ira de Deus, a igreja vai sofrer a ira do anticristo, que vai se levantar antes do arrebatamento, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas Deus garantiu naquele dia
Ele vai nos poupar. Aqui, Diácono Auricélio, profecia de múltipla referência. Por quê? Porque quando Deus trouxe os caldeus, o povo babilônico, Nabucodonosor, para destruir Jerusalém, ele destruiu, ele matou, ele massacrou, mas os fiéis Deus poupou. E assim será também no dia da vinda do Senhor. E ele diz que Deus vai nos poupar, como um homem que poupa o seu filho que o serve. No verso 18, hoje ninguém está vendo a diferença, mas ele diz, no verso 18, então vereis, vocês verão, todos verão, outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É naquele dia. Hoje o povo está vendo o justo e o ímpio, e naquele dia verão outra vez. Porque hoje se distingue o justo do ímpio, porque o ímpio vive os prazeres da carne, o justo vive a vontade de Deus. E naquele dia verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Quando? Quando o Senhor coroar a sua igreja de riquezas e glória, e lançar os ímpios no inferno de tormento, onde não haverá nem água para eles beberem, na miséria total, no sofrimento eterno. Verão a diferença? Sim. Mas você está vendo aqui, irmão, por enquanto, como é que se manifesta o ímpio e como é que se manifesta o justo? O ímpio se manifesta como? É inútil servir a Deus, murmurando, reclamando, desviando, desejando o mundo, prestando culto, mas só fisicamente, exteriormente, mas coração não. Era o que estava acontecendo aqui. O justo não. O justo, no temor, na presença, prestando um culto, mas com sinceridade, com verdade, com coração, andando no temor, na obediência, porque ama a Deus, se desviando do mal, porque ama a Deus, fazendo a vontade de Deus, não esperando as portas do céu se abrir, mas porque ama a Deus. Então aí Deus começa a falar de um julgamento. No meio disso aqui, Deus distinguindo aqui, ó, aqui em Jerusalém, era o caso lá, tem o ímpios e tem justos. Aí agora vamos abrangir, vamos alargar um pouco mais. No mundo tem ímpios e tem justos, que é o mundo depravado e a igreja está dentro do mundo. Aí agora vamos para dentro da igreja. Dentro da igreja tem ímpios e tem justos. Tem virgem nécia e tem virgem sábia. Ele mostra. Então ele mostra, irmão, que sempre haverão dois povos na terra, dois povos dentro da igreja. Viu o que Jesus falou? Acho que Mateus capítulo 13 também. O reino do céu é como uma rede jogada do mar. Joga, apanha todo tipo de peixe, puxa, arrasta para a praia. Chega lá, pega os bons, coloca no cesto, os ruins, joga fora. E os apóstolos, Senhor, o que significa isso? Jesus diz, na consumação do século, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Sim. Sempre haverão dois povos. Senhor, não plantaste tu a boa semente? Lá do verso 36 ao 43, lá de Mateus 13. Senhor, não plantaste tu a boa semente? Mas que tem uma semente mal aqui. Não, o inimigo, quanto vocês do inimigo foi lá e plantou. E aí assim, a gente arranca, Senhor. Não arranca agora não. Deixa crescer junto. No tempo da colheita, virão os anjos e pegarão o joio, a mau semente, os filhos do maligno, amarrarão eles em feixes e jogarão no fogo inextinguível, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, e colocarão o trigo no celeiro, seja povo de Deus, nas mansões eternas. Deus fala, irmão, claramente na palavra dele. Vai ver já lá em Gênesis, Caim era do maligno,
Bíblia já fala que Caim era do maligno, sempre existiu os justos e os ímpios, justo e o injusto, sempre existiu. Olha o tempo de Noé. Deus olhou e viu que a terra se havia corrompido, e Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus justificou Noé pela graça. Ali. Aí Deus foi, destruiu, aí mostrou um julgamento também. Vai lá para Gênesis ainda, lá em Sodoma e Gomorra. Deus olha daquela cidade, lá dentro daquela cidade tem o justo e tem o ímpio. Ló, sobrinho de Abraão, com as filhas, e o povo da cidade. Deus disse: ó, aqui tem justo e aqui tem ímpio. E Deus também mostra ali o quê? Um juízo. Deus mostra, irmão, dois povos na terra desde o princípio, e Deus mostra que há um juízo preparado. E Deus já manifestou esse juízo no passado, nos dias de Noé, nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Deus manifestou esse juízo no passado contra Israel, e Deus há de manifestar esse juízo ainda no futuro. Ele diz agora, entrando agora, nós já vimos que há dois povos na terra, os ímpios e os justos. Se manifestam como? Pelo que fala, pelas ações, atitudes, desejos, vontades. Um serve à carne, o mundo, o outro serve a Deus. Esses são os dois povos que tem na terra. Aí ele fala de, naquele dia que eu farei, eu vou poupar aquele que me serve, aquele que me obedece, aquele que guarda a minha palavra, eu vou poupar. Aí que dia é esse? Que dia é esse? É o dia da ira, o dia do juízo, o dia do derramar do furor de Deus sobre os homens. Nesse dia Deus vai poupar a gente. Olha, ele começa a falar sobre isso agora no verso 4. Ele diz assim, no capítulo 4, perdão, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Porque eis que aquele dia, mais uma vez ele se refere àquele dia, eis que aquele dia vem ardendo como fogo. O dia da ira do Senhor, ele é como o que, igreja? Como fogo. A igreja entendeu? O dia que Deus vier para derramar seu juízo, ele vem como fogo. E todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está por vir os queimará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Deus está dizendo, irmão, virá um dia de juízo, e o dia de juízo o Senhor, virei para julgar as nações, e eu virei como um fogo, e os ímpios serão como palha. Quando joga palha seca no fogo, o que acontece? Queima. Ela queima até virar o quê? Cinza, nada. De modo que Deus disse aqui, não ficará raiz nem ramo, ele vai extirpar. Agora, não, mas foi para o Antigo Testamento. Volta a bater na tecla da pregação de Agnaldo quarta-feira. Profecia de múltipla referência. Isso aqui aponta para o futuro, filho. Vai lá, deixa marcado aí, nós voltamos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Olha lá, 2 Tessalonicenses 1. Olha lá, mesma coisa, mesmas palavras praticamente. Oh, glória a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Olha lá, verso 7. Olha o que é que o dia do Senhor. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Como é que ele vem no verso 8? Como labareda de fogo, mesma coisa que ele falou lá em Malaquias. Como labareda de fogo, fazendo o quê? Tomando vingança dos que não conhecem a Deus
e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Você viu aí, irmão? O Senhor garante que tem dois povos na terra. Claro, claro. Tem dois tipos de gente na terra, tem dois tipos de gente na igreja. E o Senhor virá como um fogo naquele dia. Os ímpios serão como palha jogada no fogo. Aí Jesus vai e vem e fala disso também, prorrogando lá para o fim, para o dia da vinda dele, dizendo que ele vai vir como labareda de fogo, e vem para tomar vingança. De quem? Dos ímpios. Aqui no versículo 8 ele diz: dos que não obedecem, dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o povo que Deus vem tomar vingança. Olha quem é os ímpios, olha quem são os soberbos. São eles, os que não conhecem a Deus. Tem gente que hoje enche a boca para dizer: eu sou ateu, para se amostrar, para se exibir, né? Eu sou ateu, para ser diferente. Você é ateu, filho? Deixa eu dizer uma coisa: ateu, tu vai ver a ira de Deus vindo sobre ti um dia. Eu não acredito. Eu estou perguntando se você acredita. Eu estou dizendo que você vai ver. Não tinha mais, hoje não tem mais ateu do que nos dias de Noé. Ninguém acreditou e vira o juízo de Deus. Ah, mas aquilo é conto de fada. Conto de fada? Espera para ver o que é que vem no fim das coisas aí, para você ver se é conto de fada. Espera para ver. Conto de fada. Você vai estar lá. Você vai estar lá, ateu. Vai estar lá temendo, tremendo. Ela disse: você vai ter que se dobrar diante de Jesus e reconhecer que Ele é Senhor. Aí Jesus disse: vai tomar vingança dos ateus, dos que não conhecem a Deus. Ateus, os outros que não conhecem a Deus também, idólatras, crentes de deuses pagãos, seguidores os que não adoram a Deus, os que não conhecem a Deus, os que adoram qualquer outra coisa aí além de Deus. Não adora a Deus, mas adora também a Artemis. Aqui tem, eu vi, o Paulo chegou lá em Atenas. Olha, eu vi muitas imagens aqui, muitos altares de adoração, e vi que vocês têm muitos deuses para adorar. E eu vi um também ali que é o Deus desconhecido. Esse aí é o Deus que eu sirvo, que eu quero pregar para vocês. Você acredita? Povo, se via a Deus ali, deuses e Deus, mas se via a Deus também. Ateus. Porque, meu irmão, somente ateus é quem vão ter esse tipo de atitude. Ou diz que Deus não existe, ou adora qualquer outro bicho aí, uma vaca, um rato, um bacurinho, um porco, um homem. Não, nosso Deus é o fundador da nossa religião, da nossa seita. A palavra dele está acima de tudo. Isso é ateísmo. Agora, e os que não conhecem a Deus fazem isso. Agora, quem conhece a Deus sabe que só tem um Deus. Mas esses que conhecem a Deus, ele diz aqui: e não obedece, e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, esses aqui já conhecem. Esses aqui crê num Deus só, no único Deus, mas não obedece, não guarda. Sim. E o Senhor vai tomar vingança deles também. Vão ser como palha no dia do Senhor. Mas quanto, esse é o julgamento, o juízo, o dia da ira, da condenação. Aí ele diz no verso número 9: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando?
quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Glória a Deus. Esse versículo 10 é tremendo. Quando ele vier, quando é que isso vai acontecer, pastor? Quando é que os ímpios vão ser como palha diante do Senhor? Quando ele vier para ser glorificado e a se fazer admirado para aqueles que creram. Ou seja, quando nós vemos o Senhor nos céus, nossa admiração, nossa alegria, nosso gozo de ver cumprida a promessa. Sim. Então, voltando lá para Malaquias. Então, ele diz que vai ter esse juízo, vão ser como palha no fogo. Agora o verso 2, Malaquias 4: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, aliás, e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que ele está falando, a recompensa que ele vai dar para nós, irmãos. Que para nós que cremos nele, que tememos o Senhor, não vai ter ira, vai nascer o sol da justiça, com a vinda do Messias, de Jesus. Quando Jesus, ele disse, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então ele veio, trouxe, ele disse, para nós nasceria o sol da justiça. Essa revelação que Deus deu a nós para a salvação, que trouxe a salvação para nós. E ele diz, nós saltaríamos como os bezerros do cevador. Ou seja, quando os bezerros são soldados do curral, que você solta ele lá dentro da campina verde, que ele vai para comer, ele sai pulando o bezerro, tão feliz, tão alegre. Assim somos nós quando somos encontrados pelo Senhor. Agora é interessante que ele dá aqui um alerta para nós, para o povo de Judeu. No verso 4, ele pede para eles lembrar-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos de juízo. Então Deus pediu, Deus falou de um juízo, Deus falou que ia poupar os justos, o povo que teme e que ama o Senhor, mas Deus pediu uma coisa para eles, né? Vocês são escolhidos, vocês são selados, vocês são eleitos, mas guardem a minha palavra, andem nos meus estatutos, nas minhas leis. Isso para o povo judeu. Já para nós, Deus nos manda guardar a palavra de Cristo, a mensagem dos apóstolos. Não é isso que Hebreus fala no capítulo 1? Antigamente Deus falou aos pais por meio dos profetas de muitas maneiras, mas nos últimos dias nos falou a nós pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Então ali ele coloca o Filho acima dos profetas, o Filho, a doutrina do Filho acima, dizendo, olha, Deus falou antigamente, no passado, os profetas, e nós tínhamos que dar ouvido, tinha que obedecer. Aí Paulo diz aos Hebreus que a palavra dada por anjos, né? Se não fosse guardada, o homem era punido sem misericórdia. Quanto mais se nós ultrajar o Espírito da graça, se nós não guardarmos a palavra de Deus, a palavra da nova aliança. E então ele fala para a igreja agora. Que tipo de pessoa é você, irmão? Diante dessa mensagem nós estamos ministrando. Você é ímpio ou você é justo? Você sabe. Todos sabemos quem somos. Você é ímpio ou você é justo? Você vive os prazeres da carne? Você vive as heresias das igrejas apóstatas? Ou você vive a palavra, a vontade de Deus? Você anda baseado por sonhos? Não, pastor, a palavra de Deus diz isso, mas o sonho disse aquilo.
Pastor, não, a palavra de Deus realmente diz isso, mas eu sonhei e o sonho disse aquilo. Aí vai e faz o que o sonho diz. Não pastor, estou vendo, a palavra de Deus diz isso realmente, mas o profeta, eis que eu te digo, me disse outra coisa. E vai e faz a palavra do profeta. Você é esse tipo de pessoa? Você é aquela pessoa que crê na genuína palavra, na palavra dos apóstolos, na doutrina do Novo Testamento? Você é aquela pessoa que guarda, que anda no temor do Senhor, se desvia do mal porque teme, porque ama o Senhor? Um juízo virá, e Deus diz para nós: guardem a minha palavra, guardem os meus estatutos, guardem as minhas leis, não as que foram dadas ao povo judeu, mas as que o Messias deu para nós. Não a lei que Moisés deu, dos sacrifícios, dos sábados, das festas, das cerimônias sagradas, mas as que Jesus e os apóstolos trouxeram para nós. Sim, Ele nos diz para guardar, porque isso, irmão, será como uma prova da nossa fidelidade a Deus, como uma prova de que de fato amamos a Deus, de que de fato servimos a Deus, vivemos para Deus. É a nossa obediência à palavra dele. Jesus disse no Evangelho de João, não me lembro se no capítulo 12 ou 14, aquele que me ama é o que guarda a minha palavra, e aquele que não me ama não guarda a minha palavra. E o interessante aqui, antes de concluir, que no versículo 5 ele diz: Senhor diz, eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá, e ele virá com uma missão. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí os seguidores da pedra angular, que é uma religião que tem, dizem: não, o profeta Elias era o William Branham. Mas como o William Branham morreu, não, é o William Souto Santiago. Já os seguidores de outro pregador do Quênia, que agora eu esqueci o nome dele, quem lembra? Um senhor que anda com as vestes de comprida, branca, que faz os cultos dele, diz que tem uma nuvem no céu, a glória de Deus aparece. Sim, o David Wood. Aí vem um seguidor do David Wood dizendo: não, o David Wood é o profeta Elias que havia de vir. Não, o outro é o Milo Brander. Não, é o William Souto Santiago. Eu lhe digo, meu irmão, que não é nenhum deles, que o Elias que havia de vir, a Bíblia nos mostra claramente nos evangelhos que esse Elias que havia de vir, ele já veio. João Batista. Por que, pastor? Ele veio e passou tanto tempo, porque o dia do Senhor começou desde que Cristo começou a pregar a palavra. E antes do dia do Senhor, João Batista veio e realizou uma obra. Mas será que podemos usar esse versículo 5 e 6 como uma profecia de múltipla referência? E nos colocar simbolicamente cada um de nós como um profeta Elias nos dias atuais? Será que Deus não deixou a nós a obrigação de anunciar o Evangelho e converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e anunciar o dia do Senhor? O certo, amados, é que mesmo que nós não possamos usar esse versículo 5 e 6 como uma profecia de múltipla referência, de algo que já se cumpriu ou de algo que ainda virá a se cumprir, mas uma coisa eu tenho certeza, que o dia da vinda do Senhor, ele tem que ser anunciado.
Senhor tem que ser propagado. Sim. A Bíblia diz que antes do noivo chegar, em Mateus 25, havia um mensageiro dizendo: aí vem o esposo, saiam ao seu encontro. Em Apocalipse capítulo 14, a Bíblia mostra 3 anjos, 3 mensageiros. Um que anuncia a queda da grande Babilônia, o sistema religioso corrompido, é uma das figuras usada na escatologia. O outro anuncia o juízo de Deus sobre a terra, e o outro anuncia que mesmo no tempo de caos e de tribulação e de perseguição que a igreja sofrerá pela mão do anticristo, deve permanecer fiel ao Senhor. Eles anunciam o juízo de Deus, o dia do Senhor, a vinda do Senhor. E esse papel, amado, eu lhe garanto, não é de anjos. Esse papel é da igreja. Os anjos representam mensageiros que anunciam, que falam. Então, se nós cremos de fato, queridos, que essa ira de fato se cumprirá, ou será que nós pregamos isso e nem sequer acreditamos? Se nós cremos que de fato o dia da ira do Senhor virá, se nós acreditamos de fato que haverá um julgamento e a condenação dos ímpios, inclusive familiares nossos serão condenados, se nós acreditamos, então propaguemos e anunciemos, não a vitória e prosperidade, não a chave da casa ou do carro, não as portas abertas, nem a cura ou o milagre, mas anunciemos o julgamento e a salvação do Senhor. O julgamento, porque Ele julgará a todos, e a salvação, porque Ele oferece de graça a todo aquele que crê. Então, meus queridos, 2 tipos que aprendemos nessa palavra, 2 tipos de pessoas na terra e na igreja: ímpios e justos, justos e ímpios, que se manifestam pelas suas obras, pelas suas ações, pelos frutos que dão. Os ímpios, as obras da carne; os justos, o fruto do Espírito. E o Senhor garante que trará um juízo um determinado dia, o qual nós não sabemos, só sabemos que é futuro, mas o dia e a hora não sabemos. E o Senhor garante que trará um juízo, mas que Ele poupará os justos que guardarão a sua palavra, e condenará os ímpios que vivem no legalismo, que simplesmente estão na igreja ou fazem alguma coisa, mas por puro legalismo, e não por temor, porque amam a Deus. E condenará todos os ímpios que estão vivendo no mundo distante da vontade de Deus. E o Senhor conclui essa palavra dizendo para nós: João Batista veio, profeta Elias se cumpriu. João Batista foi usado pelo poder de Deus para fazer uma grande obra de arrependimento em Israel, de modo que todos iam a ele para se arrepender, para se batizar pelo perdão dos pecados. Em seguida veio Jesus, o Messias, que pregou e deu a vida para nos salvar, ressuscitou e subiu aos céus, e deu a ordem aos seus apóstolos que vieram em seguida, dando continuidade ao trabalho que João Batista havia começado. A pregação que João Batista havia começado, a pregação do reino de Deus. Se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. A obra que Jesus consumou e realizou com fidelidade. E não deveríamos nós hoje fazer o mesmo que João Batista fez? Fazer o mesmo que o nosso Senhor fez na questão da pregação?
fazer o mesmo que os apóstolos fizeram. Devemos sim, amados, aproveitar as oportunidades nas redes sociais, nas rádios, televisões, nas ruas, nos cultos, nos folhetos, panfletos, aonde pudermos, anunciar que o Senhor Jesus voltará e que Ele salvará e poupará aqueles que temem e o servem. Assim, em contrapartida, Ele julgará e condenará aqueles que continuam na rebeldia e na desobediência. Vamos ficar de pé em nome do Senhor.